Eu quero falar sobre as nossas limitações do nosso dia a dia. Se você quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia lá em Êxodo 4, no versículo 10, na parte B. Eu quero que você acompanhe comigo essa palavra. Você tem alguma limitação pessoal que te impede de fazer algo na vida? Você que é cristã, que frequenta uma igreja, que está ali frequentando seus cultos, EBD, os cultos das mulheres. Às vezes as pessoas te chamam para fazer algo, mas você se sente tão limitada, você sente que não é capaz de fazer o que estão te pedindo. Te confesso que eu sou uma pessoa muito limitada, mas que cada dia que passa eu estou rompendo as minhas limitações. As nossas limitações não podem nos tornar improdutivos na obra do Senhor. Mas quais são o tipo de limitações que a gente vê no nosso dia a dia, que a gente vê as pessoas colocando uma desculpa nelas para não fazer nada para Deus? Nós vamos à igreja, sentamos e simplesmente assistimos um culto e não trabalhamos na obra do Senhor. Às vezes é a timidez que não deixa a gente fazer a obra dele, o medo, a vergonha, às vezes uma debilidade física que você julga ser algo tão importante para fazer, mas você olha para suas limitações e você acha, não, eu não estou qualificada para fazer isso. O que nos torna improdutivos para Deus? O pecado nos torna improdutivo. As nossas limitações jamais, porque Deus tem um propósito nas nossas limitações. Qual é a sua limitação? O que te faz improdutivo na obra do Senhor? Vai pensando aí. E eu gostaria de falar para você, pode Deus usar a minha vida sendo eu tão limitado? Será que Deus pode me usar? Será que Deus pode usar eu sendo tão limitado, tão fraco, tão frágil, tão debilitado? Nós vamos ver tantas pessoas na Bíblia que era limitado, mas essas limitações não impediram eles de fazer a obra do Senhor. E um deles é Moisés. Se você abrir sua Bíblia comigo lá em Êxodo 4, você vai ver que Moisés, o grande libertador do povo judeu, tinha suas limitações pessoais. Mas isso não o tornou improdutivo para Deus. Lá em Êxodo 4 vai falar assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Quem era Moisés? Moisés era um hebreu que foi criado dentro da casa de Faraó. E quando ele vendo o povo dele sendo escravo, estava apanhando, ele viu um hebreu apanhando, e ele pega e vai defender e mata um egípcio, enterra na areia e dali ele foge. Mas o Senhor aparece para ele, chama ele para libertar o povo dele e ele fala para Deus das suas limitações. Quem sou eu, Senhor? Sou pesado de boca, eu não sou eloquente, eu não sei falar direito. Às vezes nós colocamos essa qualificação para fazer a obra do Senhor. Eu preciso falar certo, eu preciso falar direito. Nossa, olha, fulano fala tão certinho, tão perfeito. Gente, se eu for olhar, eu não sou uma pessoa eloquente. Eu não tenho uma boa dicção verbal, eu não tenho. Eu não sei falar direito. Mas isso não pode me impedir de fazer a obra do Senhor. Isso não pode me impedir de estar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Aí você olha para Moisés. Moisés, um hebreu, que fala que não pode fazer a obra do Senhor porque ele é pesado de boca, ele não é eloquente. Moisés considerou isso uma qualidade necessária para comparecer diante de Faraó. Mas Deus, mediante a sua limitação pessoal, Deus não considerou ele improdutivo. Muito pelo contrário, Deus viu nele um grande libertador do seu povo. O que te faz improdutivo? O que te faz, minha irmã, meu irmão,
recusar o chamado de Deus na sua vida? Pensa aí. Talvez você, na sua vida, você está tão preocupada, você até quer fazer a obra do Senhor, mas você tem tanta vergonha de fazer, você acha que você não é capaz. O Senhor te chama hoje, o Senhor te chama agora para poder atender o chamado dele. Uma outra pessoa que eu gostaria de falar, Jeremias 4, ao versículo 9. Quem era Jeremias? A palavra do Senhor veio a Jeremias e fala assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci. Antes que saíste da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias, ele achava que ele era uma criança, ele era muito novo para falar de Deus, para ser um profeta de Deus. Olha quais foram as limitações que Jeremias colocou. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Gente, essa palavra é para minha vida, porque eu não sabia falar, eu era tímida. Quando eu conheci o Wesley mal ouvia a minha voz. A família dele, Aparecida, Cida, sabe? Me conhece desde quando eu comecei a namorar com ele. Eu não conseguia falar, eu era muito vergonhosa ao extremo. Era difícil eu falar alguma coisa para ele. Ninguém escutava a minha voz. E com o passar do tempo, nós casamos. Ele depois foi ser pastor, estudou, foi ser pastor. E aí, eu sendo esposa de um pastor, eu era muito tímida, muito quietinha na minha, não conversava com ninguém, não falava com ninguém. As irmãs chegavam perto de mim e eu ficava... eu não sabia conversar, eu não sabia falar. Eu tinha muita vergonha. A minha vida, eu tiro aqui por base de Moisés e Jeremias. Né? Pesado de boca, não era eloquente e eu achava também que eu era muito nova. Quem aqui iria me ouvir? Esse ano eu vou fazer 39 anos, mas quando eu tinha os meus 19, 20 anos, nossa, eu achava que ninguém iria prestar atenção no que eu estava falando. Quantas vezes eu achava que eu tinha que cortar o meu cabelo curto para ser uma esposa de pastor, onde que as pessoas iam prestar atenção em mim. Eu colocava a minha aparência uma limitação para fazer a obra do Senhor. Eu não soltava a minha voz para louvar porque eu tinha vergonha de errar. E às vezes muitas pessoas pensam dessa maneira. O Senhor me transformou de uma tal maneira que hoje eu fico assim, nossa, como é que eu consigo fazer? Só Deus, só a misericórdia de Deus na minha vida, porque por mim mesma não seria nada. Então, eu olho assim para muitas pessoas, muitas mulheres, muitos irmãos que falam que sou tão tímida, eu tenho tanta vergonha. Às vezes pede você para poder fazer algo na igreja e você se acha tão desqualificada para fazer. Basta nós darmos o nosso primeiro passo. Não adianta você querer fazer algo se você não se preparar antes. Às vezes o pastor, uma irmã, um irmão te pede para fazer e você fala assim, não, eu não sei fazer. Eu acho que eu não tenho o dom para fazer, mas a gente nem tentou, você nem tentou para ver se você realmente sabe. Para eu chegar aqui hoje, gente, eu ainda tenho que melhorar muito, mas é uma vitória eu estar aqui hoje falando para você, porque quando eu comecei, eu fiz o meu esboço, minha primeira pregação, eu fiz o meu esboço bíblico. Lá escrevi tudo bonitinho, tudo certinho. Daria uma pregação maravilhosa, mas eu preguei 5 minutos. Na verdade, eu li o meu esboço.
E o Wesley estava sentado e eu pedi ele para poder sair da igreja porque eu não consegui falar com ele lá dentro. Para e pensa. Na hora deu vontade de desistir. Eu não vou continuar. Mas eu persisti. Eu continuei, estava difícil, falava muito errado, não sabia falar direito. E eu fui me dedicando, e eu ainda preciso melhorar muito. Eu sei, eu reconheço isso. Mas você acha que isso vai parar? Vai me parar de falar do amor de Deus, de falar de Cristo para as pessoas? Não! O que as pessoas vão pensar, vão falar, eu não estou nem aí. Se uma pessoa ouvir essa palavra e mudar as atitudes delas em relação ao chamado de Cristo para a vida dela, eu já fico muito feliz, muito satisfeita. Porque eu sei que eu fui canal de bênção para a vida de alguém. Então, entenda que as nossas limitações não podem nos tornar improdutivos para Deus. Rompa essa barreira. Decida mudar de vida. Decida tomar uma iniciativa ao chamado que o Senhor fez para a sua vida. Aí nós vemos aí Jeremias se achando tão jovem, tão novo, para poder ser um profeta de Deus. E você vai ler o livro de Jeremias, um profeta que sofreu, que era sozinho, que não podia nem constituir uma família, um profeta que sofreu tanto. E aí você vê ele com a sua limitação, mas sendo usado por Deus, por levar a palavra àquele povo rebelde. Mas quem mais na Bíblia que se achava tão limitado? Isaías, capítulo 6, no versículo 9. Isaías vai achar que, ele vai falar assim, Deus, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha para você ver Isaías. Ele achava que as limitações dele é porque ele era um homem de impuros lábios e habitava, convivia com pessoas que também tinham lábios impuros. E ele se recusou, ele achava que ele não podia fazer a obra do Senhor porque tinha essas limitações. Mas a questão é que quando Deus tocou os lábios dele, ele falou, Deus, me envia aonde quer que o Senhor vá. Aonde quer que o Senhor me mande, eu irei. Rinene essa palavra. Eis-me aqui. Não importa o que o Senhor vai me pedir. Eu vou fazer. Não importa onde o Senhor vai me mandar. Eis-me aqui, eu estou pronto para te servir. Será que nós estamos prontos para servir ao Senhor? Nós estamos colocando a lupa nos nossos defeitos, nas nossas limitações? O Senhor quer usar a minha vida e quer usar a sua vida. Para e pensa, toda essa situação dessa quarentena que o mundo inteiro está vivendo, as igrejas todas fechadas, nós estamos alcançando pessoas através das redes sociais, pregando, falando de Deus. Nós estamos alcançando pessoas que dentro da igreja nós não iríamos alcançar, jamais. Eu nunca iria chegar às pessoas que eu estou chegando hoje se eu estivesse pregando lá dentro da igreja. Nós não entendemos o porquê de toda essa situação que está acontecendo no mundo hoje, mas um dia nós vamos entender. Essa é a oportunidade de atender o chamado de Deus e não olhar as limitações ao nosso redor e cruzarmos os braços e falar, a igreja fechou, o que eu vou fazer? Eu fazia o louvor, eu ministrava, eu era professora da EBD e agora eu não tenho como mais dar aula. O Senhor te chama para você falar, contar historinha para as crianças. Nós temos a experiência da nossa irmã Cristiane, que montou uma historinha, filmou, ela estava se sentindo
limitada também, com vergonha de fazer, sem jeito, porque eu nunca fiz uma live. Cristiane também, eu acredito que ela nunca filmou nada de historinha para contar, mas ela fez e fez, graças a Deus, para a glória e honra do nosso Deus. Todo mundo gostou, foi uma bênção na vida dessas crianças. Até quando nós vamos deixar de ser usado por Deus por causa das nossas limitações? Você pode ser muito produtiva para Deus. E Deus quer que você seja produtivo. Na casa do Senhor não há vaso inútil. Todos nós temos o nosso valor para Deus. Todos nós somos chamados a fazer discípulos, a pregar a palavra do Senhor, a pregar o amor a todos. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando para as nossas limitações e nós estamos cruzando os braços. E esquecemos que quem nos fez foi Deus. É Ele que nos fez, foi Ele que nos chamou. Então, cabe nós entregarmos as nossas limitações para o nosso Deus e falar: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronta. Uma frase muito equivocada é aquela: o Senhor chama os capacitados. Você conhece essa frase? Se Deus chamasse só os capacitados, Deus não estaria escolhendo a dedo as pessoas? E Deus não estaria fazendo também a acepção de pessoas? Eu entendo que Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aqueles que se dispõem a ir. Deus capacita você se você falar: eis-me aqui, eu estou pronta para te servir, eu estou pronta para fazer a tua obra. Fazer a obra do Senhor não é fácil. Pregar essa palavra aqui não é fácil. E Deus sabe como não é. Às vezes dá vontade de desistir. O nervosismo é tanto. Mas eu vou parar por causa disso? Para poder pregar, para poder fazer a obra do Senhor. Às vezes nós desistimos. Não, eu não vou fazer, eu não consigo. Mas é porque para poder fazer a obra do Senhor, para falar de Deus, para contar uma historinha para as crianças, para fazer um culto, para participar do louvor, para ser professor da EBD, para poder fazer algo na igreja, nós temos que dedicar o nosso tempo a aprender aquilo, a estudar. Eu passei a tarde toda, a manhã toda estudando, para ver o que eu ia falar. Porque se eu simplesmente chegasse aqui e falar e pensar que abra sua boca que eu a encherei, Deus não vai fazer isso. Você vai passar vergonha. Eu iria passar vergonha. A verdade é que quando nós dedicamos a nossa vida a fazer a obra do Senhor e nos esforçamos, o Senhor traz à memória aquilo que nós estudamos. Ele usa a nossa boca com a palavra dele. O Senhor está aqui chamando a mim e a você para fazer a obra do Senhor, para levar o amor, para levar o nome de Deus às pessoas que não conhecem. Mas aí, qual outra pessoa na Bíblia que se sentiu limitado? Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 18, depois você dá uma corrida lá e olha, dá uma lida nesse capítulo. Elias, um valente profeta que havia desafiado o rei Acabe, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, ele, depois de ser usado por Deus, de ser canal da manifestação do poder de Deus, ele teve medo de Jezabel e fugiu para o deserto e pediu para Deus a morte. Para e pensa, em um momento da nossa vida nós sentimos medo. Em algum momento da nossa vida nós estamos trabalhando, às vezes nós deixamos as nossas limitações de lado e fazemos a obra do Senhor, mas chega um momento da nossa vida que parece que a gente estaciona, a gente olha à nossa volta, vê o mar balançando, ouve críticas, ouve alguma situação que você não gostou e você desiste, você tem medo de prosseguir e você se esconde. O Senhor não quer que você se esconda. O Senhor quer que você abra a sua boca e volta a ser aquela mulher, aquele homem que pregava, que fazia a obra do Senhor. Não tenha medo de fazer.
Não acha que as suas limitações vão te tornar improdutivo para Deus, porque não, o Senhor tem um propósito nas nossas limitações, que você vai entender quando você se dispor a fazer. Então eu quero dizer para você uma coisa. O que está te tornando improdutivo? Só tem uma coisa que nos torna improdutivos para Deus. Uma coisa, o pecado. O pecado nos torna improdutivo. Nós não podemos deixar que o pecado tome conta da nossa vida. Nós não podemos deixar que o diabo nos acuse, que o diabo sussurre no nosso ouvido que você não é capaz, que você não está qualificada para fazer esse tipo de coisa. E há tanto que fazer na igreja, há tanto que fazer à nossa volta. Há tantas pessoas com sede da palavra do Senhor, mas nós estamos focados nas nossas limitações. Às vezes nós estamos tão focados na nossa família que nós olhamos tanto à nossa volta. Eu não posso deixar o meu marido para servir ao Senhor. Eu não posso deixar os meus filhos em casa para fazer a obra do Senhor. Às vezes nós colocamos as nossas limitações nos nossos filhos, nosso marido. Qual é a sua limitação que te impede de fazer o que o Senhor está te chamando para fazer hoje? Qual é a sua limitação? Eu convido você hoje a romper essa barreira, a romper todas as dificuldades, todas as suas limitações. Seja ela medo, vergonha, seja timidez, seja uma debilidade física, seja coisa assim que para você seja grande demais, mas que para o outro fala assim, que isso, isso é tão fácil. Mas só você sabe como isso te impede de fazer algo na igreja, algo para Deus. Então, eu queria dizer para você uma coisa. Moisés foi o nosso primeiro exemplo. Lembra que eu falei que Moisés, ele tinha matado um egípcio e fugiu? Naquela época era olho por olho e dente por dente. Então ele foge do deserto. E depois o Senhor aparece para ele, chama ele para libertar o povo de Israel. E aí eu olho para Moisés e eu posso pensar o seguinte, que Moisés deve ter falado assim para Deus, porque Moisés conhecia Deus, ele sabia quem era Deus. Deus se manifestou para ele numa sarça que ardia e não se consumia. E aí Moisés fala para Deus, eu não posso falar por ti, eu sou pesado de boca, eu não sou eloquente. Quem sou eu? Manda outro entre os bons, manda outras pessoas boas que sabem falar em público e que não vai gaguejar e que não vai distorcer a palavra, que vai errar. Manda outra pessoa boa. Sabe por que Deus coloca, deixa eu abrir entre aspas aqui, sabe por que Deus coloca pessoas limitadas para fazer a obra dele, para falar de Deus? Às vezes a pessoa fala tudo errado. Eu que sou uma analfabeta estou aqui falando de Deus. Sabe por que Deus usa pessoas assim como eu, tão limitada para falar de Deus? Porque Deus usa você tão limitado para fazer a obra dele? Porque às vezes tem pessoas qualificadas para poder fazer, mas elas não se dispõem a fazer. É por isso que Deus usa a mim e a você. Então, se você é qualificado para fazer, se você tem estudo, se você tem qualificação para fazer a obra de Deus, não cruza os seus braços. Faça. Se dispõe a fazer. Aqui está Moisés falando, Deus envia outro. O Senhor vai me mandar falar a reis no palácio. Logo eu que sou pesado de boca, que não sou eloquente para fazer. Mas se o Senhor está mandando eu ir para o Egito, eu vou. Se o Senhor está me mandando eu ir lá libertar aquele povo, eu vou. Eu não sei falar direito, eu sou pesado de boca, mas eu vou fazer a tua obra. Eu vou libertar o povo. E eu penso que Moisés estava falando, se o Senhor quer que eu transforme água em sangue, eu vou fazer. Se o Senhor quer que eu toque lá
na vara lá, eu vou tocar a vara, eu vou bater a vara. Se o Senhor quer que eu coloque a mão e ela sair ressequida, eu vou fazer. Tudo que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Mas eu não sei falar. Eu não sei falar em público. E o Senhor manda o irmão dele, Arão. Mas o Senhor pode me usar sendo eu tão limitado? Pode, o Senhor pode. O Senhor pode usar a mim e a você. A prova viva está aqui. Será que Moisés estava ali com medo de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer? Sim, ele estava com medo. Porque não é fácil fazer a obra de Deus. Não é fácil. Mas também não é impossível, porque Deus chamou a mim e a você e chamou a todos a fazer discípulos, ser discípulos e fazer discípulos. Todo mundo sabe algo de si que te impede de fazer, que desqualifica de ser usado por Deus. No caso de Moisés, ele era gago, ele era pesado de boca. E no caso de Moisés, Deus pediu ele para falar e ele se sentia limitado nessa situação. Mas por que Deus quer que eu fale a reis, a palácios, no palácio, se eu não sei falar? Talvez você pense que não pode fazer o que estão te pedindo para fazer, ou para ser alguém que você pensa que não está qualificado para ser. Não imagina que pode ser ou que pode alcançar algo que as pessoas estão falando para você alcançar. Você se acha tão desqualificado, você se acha tão limitado, mas coloca a lupa naquele que te criou. Tira os olhos das suas limitações e coloca os seus olhos naquele que te criou, naquele que te formou, naquele que te conhece desde o ventre da sua mãe, que te formou e que já tinha planos para a sua vida. Coloca os olhos nele, confia nele. E saiba que o Senhor, Ele não te chama para fazer você passar vergonha. Ele não te chama para você ser envergonhada na frente dos outros. Mas quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, Ele vai te usar de uma tal maneira que você vai ficar assim, nossa, como pode Deus me usar? Eu, tão limitada, tão pecadora, como pode um Deus tão maravilhoso me usar? Você vai ver como Deus é poderoso na sua vida quando você se coloca à disposição desse Deus. Pois uma coisa eu gostaria que você soubesse, que o Senhor quer te usar. E talvez alguém sabe algo de você mesma que desqualifica você de de atender o chamado do Senhor. Talvez possa ser um aborto que você fez no passado, e isso vem à tona e você pensa, como eu posso falar sobre filhos, sobre família, se eu cometi um aborto? Eu quero que você preste atenção no que eu vou falar daqui para frente. Porque Deus falou muito ao meu coração em tudo, mas nessa parte aqui o Senhor tocou meu coração de uma tal maneira que às vezes o nosso passado é lançado à nossa cara, à nossa frente por alguém, ou às vezes o diabo sussurra no nosso ouvido, traz à nossa memória e nos impede de fazer a obra do Senhor. Talvez todo mundo sabe de uma situação que você cometeu. Agora nós podemos entender que Deus fala, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se você for olhar Jacó, quando ele sai daquele vale e o Senhor fala para ele, seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Mas quando o Senhor fala, eu sou o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que o Senhor não fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel? Porque Deus não é Deus só dos santos, dos justos. Deus é Deus daqueles imperfeitos, daqueles que já erraram, que têm debilidade, que são limitados.
Deus é Deus de todos, não é só de A ou de B. Talvez nós pensamos assim, quem sou eu? Talvez Deus está usando aquela pessoa ali porque ela é qualificada para fazer aquilo ali. Quem sou eu? Deus é o seu Deus também, Ele é teu Deus também, Ele pode qualificar você também. Ele pode usar você. Deus, Ele é Deus daqueles que cometem erro. Ele é Deus daqueles que já foram presos. Ele é Deus daqueles que se casaram, mas não se casaram puros. Ele é Deus daqueles que já foram viciados em drogas. Ele é Deus daqueles que são viciados em remédios e não conseguem parar. Ele é Deus daqueles que estão em depressão e acham que a depressão é uma limitação e às vezes ela é uma limitação na nossa vida para fazer algo. Mas Deus é Deus dessas pessoas também. Deus é Deus daqueles que são falidos, dos caleijados, dos viciados. Deus, Ele é Deus de todos. Ele não é somente Deus dos nobres, dos poderosos, dos ricos, dos justos, dos puros, dos santos, daqueles que são importantes. Ele é daqueles também que foram negados, rejeitados, que acharam que nunca seriam algo na vida. Deus não é Deus só para os bons. Talvez você ache que a sua limitação foi um erro que você cometeu, um tropeço que você teve na sua vida espiritual, no decorrer da sua vida, e você acha que você não pode mais pregar, que você não pode mais ministrar o louvor, que você não pode mais louvar ao Senhor. Porque as pessoas sabem das suas dificuldades, sabem dos seus erros, dos seus tropeços. Eu convido você agora, confessa para o Senhor. Deixa, porque o Senhor, Ele lança no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Ele ama o pecador, Ele não ama o pecado. Se o pecado é algo que te limita, pare de pecar. Confessa ao Senhor. Começa a pedir ao Senhor para poder limpar a sua vida. Mas não deixa de produzir na obra do Senhor por causa dos pecados. Largue e volta para o Senhor enquanto dá tempo. Se você deixar Deus usar a sua vida, Ele vai fazer algo incrível. Ele vai te usar de uma tal maneira que você não tem noção. Para e pensa nas desculpas que você está dando, no que você está colocando para Deus. E eu quero finalizar aqui falando para você, que o Senhor fala para mim e para você nessa noite. Eu te chamei, eu te equipei e eu te enviei para fazer a minha obra. A mão do Senhor está sobre mim, está sobre você agora neste momento. Se dispõe a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se disponha, faça. Não use as suas limitações para se tornar improdutivo. Que o Senhor Jesus fale ao teu coração e que você hoje, nessa noite, possa pensar de uma maneira diferente. Tudo que vier às mãos para fazer, faça conforme a sua força. O Senhor está te colocando algo para fazer. Tem pessoas que estão falando para você, faça isso, produza isso, tem essa área para você fazer. Na igreja nós estamos precisando de tantas pessoas dispostas a fazer a obra do Senhor, mas você se coloca tão limitadas para fazer. E hoje o Senhor está falando para você, para de negar o chamado de Deus na sua vida. Para de negar o chamado de Deus na sua vida. Ainda que você esteja com vergonha, ainda que você esteja nervosa, com medo de fazer, faça. Ainda que o inimigo venha falar para você, você fazer isso, você falar do amor de Deus, mas olha o seu passado. Olha o que você fez, olha o que você fazia.
Lembre-se de uma coisa: a partir do momento que nós entregamos o nosso passado, nós confessamos o nosso pecado para o Senhor, Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. E o Espírito Santo coloca uma plaquinha: proibido pescar. É o diabo que tira lá do passado e coloca na tua frente para te tornar improdutivo, para te colocar medo para fazer. Então, meu querido, minha querida irmã, seja aquela pessoa que se dispõe aí. Fala assim como Isaías falou: Hinene, eis-me aqui, eu estou pronto para te servir. Coloque de pé e marche e rompa todas as barreiras da sua vida que te limitam de fazer a obra do Senhor. Amém?